amigos, Lindois Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 1899, a série estreou na Netflix nessa quinta-feira, dia 17, e esse vídeo aqui eu vou falar sobre o final, porque traz aí um final impactante, né, e também trazer alguns direcionamentos que eu acredito que vai acontecer a partir do que a gente viu nessa primeira temporada e também com esse final. Obviamente por isso vão ter muitos spoilers, então fica avisado, mas quando assistir volta aqui e vamos discutir todos os detalhes dessa série. Lembrando vocês que eu tô fazendo uma cobertura bem completa, vão sair outros vídeos ainda, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes vocês sabem. A gente já podia imaginar que o final de 1899 seria impactante, e ele não é tão simples quanto a gente imagina, até porque os criadores de Dark, se uma coisa que eles sabem fazer muito bem é um final complexo. E o que supostamente a gente é levado pra realidade, eu realmente acredito que não, que a gente tá em mais uma simulação e eu vou te explicar o porquê. Bom, gente, 1899 foi uma série que trouxe um final surpreendente, né? Até porque inicialmente a gente acreditava que estava assistindo um grande mistério com relação ao sumiço do navio Prometheus, e depois, conforme a gente foi acompanhando a série, a gente vê que na realidade o Kerberos e o Prometheus só fazem um paralelo, e o que aconteceu no Prometheus está acontecendo com o Kerberos. Então, por exemplo, quando eles encontram um menino e tem só um menino ali no Prometheus, a gente vê que não tinha nenhuma tripulação, não tinha nenhum passageiro, muito provavelmente porque eles tiveram aquele chamado, né, que todo mundo se tacou, mas não só, porque como eles mesmos explicam, né, eles estão nesse experimento em loop, então a gente viu quantos barcos tinham ali, e é aí que a gente descobre que no final das contas tudo era uma simulação. Então quando o Prometheus acabou de acabar, a gente tem o início do Kerberos, e isso inclusive é importante, né, falar que é pontuado no momento que a Maura acorda, porque em certo momento o próprio pai dela, o Henry, ele chega a falar que eles cometiam os mesmos erros, principalmente porque eles colocavam emoções ali no experimento e todos acabavam morrendo e que eles ficavam nesse looping. E aí ele fala que o ponto de partida, né, quando ela iniciava naquela sala e aí começava todo o experimento. Então o que a gente viu era basicamente o fim do Prometheus, ela sendo levada para a sala e dando início aqui ao experimento do Kerberos. E aí quando a gente chega no final, em que eles conseguem avançar do que eles já fizeram ali no experimento, pelo que o Daniel e o próprio Elliot fala, né, que eles nunca avançaram tanto assim na história, a Maura é levada pra realidade. Só que essa realidade ela acontece em 2099 e não em 1899. E aí a gente percebe que na realidade ela tá no espaço e ela tá conectada com todas as pessoas que estavam ali no barco, e é importante falar isso até porque, né, o Wake tinha falado que ele era capitão do Prometheus e era capitão do Kerberos, eles não estavam conseguindo entender, né, por que isso acontecia, assim como a Maura também era passageira ali do Prometheus e do Kerberos, e aí a gente vê, né, que eles estão ali na nave Prometheus, e é interessante porque nessa nave especificamente, eu não sei se a gente vai descobrir que existem outras, né, quando a gente vê na telinha o projeto Prometheus, a gente vê que tem o mesmo número de passageiros que o Wake tinha falado no momento que ele decide ali que iria atrás do Prometheus, que eles tinham recebido, né, o código e tudo mais. E as pessoas, elas ficaram contra, né, e ele fala, lá tem 1423 pessoas, se a gente puder ajudar alguma, vamos lá. E é válido ressaltar esse aspecto do número, tá? Porque assim, é válido lembrar que 1423 pessoas mais 505 tripulantes são a quantidade de pessoas que tem no Prometheus. Quando o Wake fala pra gente, ele só fala dos passageiros, ele não chega a falar dos tripulantes. Mas em outro momento da história, quando ele fala que ele vai levar o Prometheus de volta pra Europa, as pessoas ficam revoltadas de novo e chegam a questionar quantas pessoas tem no barco. E ele chega a falar que tem 1612 contando com passageiros e tripulação. Ou seja, a gente tem uma diferença de 361 pessoas aí. Então eu acredito que em algum momento a gente descubra que da mesma forma que existe ali a nave, né, do Prometheus, pode existir uma nave do Kerberos, apesar deles deixarem bem claro que era uma simulação de navio em navio, mas eu acho que é interessante, os próprios criadores falaram que nada tá aí à toa, é um número que é diferente, eu acho que é válido a gente prestar atenção neles pelo menos. Mas tem vários aspectos sobre esse momento final que é muito válido a gente prestar atenção, até mesmo pela repetição que a série traz. E a gente tem que prestar atenção principalmente
exatamente o que está escrito na tela. Além das similaridades que eu citei, como o número de passageiros e também o nome Prometheus, assim como o barco que sumiu, é válido a gente prestar atenção também que o projeto em si, ele é um projeto de sobrevivência e também que eles estão indo de ponto A a ponto B, exatamente como a gente acompanhou aqui em 1899 na primeira temporada. Quando a gente começa a primeira temporada, o que a gente sabe da história? Que o Kerberos saiu de Londres e iria para Nova York, só que no meio do caminho, né, eles receberam ali uma coordenada que teria a localização do Prometheus. E é válido a gente observar que a coordenada, ela é muito parecida com o que a gente vê quando o Wake recebe onde estava o Prometheus e o que a gente vê no final, são números um pouco parecidos. É lógico que a gente tem que considerar que a gente está no espaço, seria outra localidade. Eu dei meu Google e eu não achei nada próximo que poderia sugerir, por exemplo, a um planeta que eles tivessem, vamos supor, se algo aconteceu na Terra e por isso eles estão indo para esse suposto planeta. Mas o que me chamou a atenção também é que eles falam que é um projeto de sobrevivência. Só que a gente viu isso também nos navios, né? Porque no final das contas, conforme a gente vai acompanhando a simulação, a gente vê inclusive o próprio Henry falando que as pessoas sempre acabavam morrendo no final porque elas colocavam as suas emoções à frente de qualquer situação e que a grande fraqueza dos humanos era justamente ter essas emoções. E a gente não pode esquecer, né? Quando a gente acompanha o paralelo do Prometheus e do Kerberos, quando eles vão pro Prometheus, eles veem que não sobrou ninguém. É lógico, a simulação do Kerberos tinha começado somente quando a do Prometheus terminou. Inclusive, isso é um dos aspectos que o próprio Henry explica pra gente, que eles estavam nessa simulação em loopings, e por isso a gente via tantos barcos ali. Mas no final das contas, esse experimento é justamente sobre sobrevivência e sobre as relações humanas que eles acabam tendo, ocasionando ali na morte, porque coloca o fator sentimento. E eles falam, inclusive, né, que nenhum barco nunca conseguiu chegar em Nova York. A única coisa que modificou na história que a gente acompanhou foi o fato que o Daniel, ele modificou o código e assim ela conseguiu dar sequência aí pra história. Ou seja, não existiu o reboot, o looping. E tem outros paralelos também. Quando a gente inicia a história, toda a história se passa ali naquele navio e eles fazem muito paralelo da mente humana ser tão grande quanto o oceano e o desconhecido do oceano. E o que é mais desconhecido que o oceano? O universo. Então, a gente tem esses paralelos em que eles estão ali na nave e que a gente tem o infinito do universo. Por mais que a gente tenha estudos a respeito, ainda assim a gente tem infinidade de coisas que são desconhecidas. Mas é lógico que eu não posso deixar de falar do aspecto da realidade, porque assim, faria sentido com que a Maura tivesse saído da simulação e ido para a realidade? Afinal de contas, né, o irmão dela fala, bem-vindo à realidade. Mas o fato é que a gente teve uma série inteira questionando o que é a realidade. E tudo que a gente vê no entorno tem a ver também com o experimento da Maura, que o pai dela explica que ela se baseou bastante no mito da caverna. E é interessante ressaltar a fala dele sobre isso, porque pode dar um direcionamento bom pra gente do que é realmente essa realidade. Quando o Henry, ele tá mostrando a história pro Elliot, ele chega a falar que a Maura, ela ficou obcecada pelo mito da caverna e que ela tinha questionamentos bem interessantes, principalmente pra idade que ela tinha. E aí, no meio da história, ele fala um diálogo que ele teve com a Maura, que ele fala: se o que o Platão alega é verdade, como saber se alguma coisa é real? E se a verdadeira realidade acontecer do lado de fora do que chamamos de vida? E aí ele fala que a Maura questionou falando: não é isso que é Deus, afinal? O criador da nossa realidade? E aí ele responde falando: sendo assim, é o mundo em que Deus vive que é real. E nós somos apenas a casinha de bonecas dele. E ele até chega a falar, né? E quem criou Deus? E é interessante porque quando a gente acompanha o experimento, a gente inicialmente acredita que é o experimento do pai. E aí, no final das contas, a gente descobre que é o experimento da Maura e que o pai estava aprisionado lá. Então, a gente vai vendo essa sobreposição de realidades em que todos estão brincando de casinhas de boneca. Eu tenho fortes indícios para acreditar que no final das contas a gente tá vendo tudo de uma perspectiva do Daniel, do experimento do Daniel, por todo o envolvimento que ele teve aí na primeira temporada, inclusive em modificar o código. Eu vou fazer um vídeo só disso, porque eu acredito que seja o trama principal do que a gente tá vendo em 1899, que eu acredito que não é só relacionado a esse final, mas a série como um todo. Em breve vai sair aqui no canal, e é por isso que eu quis trazer essa fala sobre a realidade, justamente por trazer o questionamento do que é a realidade, porque se a gente pegar
pegar a própria primeira temporada de exemplo, a gente acreditava que estava vendo um mistério que acontecia no navio, a partir de outro que tinha sumido e supostamente apareceu, coisas estranhas começam a acontecer e no final das contas a gente vê que é uma simulação. E eu gosto desse questionamento desse momento da série, porque ele fala justamente e se a verdadeira realidade acontecer do lado de fora do que chamamos de vida. Então ali supostamente a gente veria o que é a vida, mas não necessariamente a realidade. E é válido também ressaltar o bilhete que a gente vê ali na tela antes de ver as informações, com a frase que seu café te acorde antes que a realidade faça isso. E assim, o momento que a gente tem essa frase é justamente no momento que eles estão de extremo perigo, eles querem conseguir coordenar ali o navio e tudo mais, e eles até falam, não é agora que você vai conseguir aprender, mas essa frase ela tava em looping, não tinha nenhuma resposta lá. E depois da Maura ter essas informações, a gente tem a mesma virada de quando a gente sai, né, do subconsciente, dos traumas deles, para o momento que a gente está acompanhando ali no navio, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que no final das contas, a Maura continua em um outro looping, em outra simulação, só que ao invés da gente estar no passado, a gente está nesse futuro. Isso quer dizer que a segunda temporada ela vai ser exatamente igual à primeira? Não, mas o que eu acredito que possa acontecer é que, da mesma forma que a primeira temporada eles avançam como nunca conseguiram, ela passe por essa simulação e consiga mais informações que ela conseguiu ali do navio, principalmente porque agora ela tem a memória do que ela vivenciou ali no Kerberos. Até porque o único que eu acredito que esteja na realidade é o Daniel. E aí, gente, eu vou fazer só um vídeo explicando tudo isso, porque tem muitos detalhes, muitas conexões que a gente vê nessa primeira temporada de 1899 e que eu acredito ser a história da série num geral como um todo. E um dos aspectos que me fez refletir sobre isso, do porquê de fato ela continua numa simulação, é porque se eles estivessem nesse aspecto futurístico, todas as coisas que eles trabalharam com o experimento e com as relações humanas, do estudo inicial do seu pai, depois do estudo da Maura, meio que não necessariamente teria um peso tão grande, porque afinal de contas a gente tá falando de um mundo que acabou e que eles estão nessa missão de sobrevivência justamente para popular um outro planeta, como a gente já viu em outras obras de ficção científica. Mas como a gente viu em Dark e a gente viu que em 1899 a gente também tem muitas estruturas similares a Dark de como a história é contada, lá em Dark a gente viu que por mais que a gente tenha várias timelines, no final se descobre que existia uma anomalia, algo que não deveria existir, que inclusive apagava a existência do Jonas. E por último, a gente é levado para a timeline que realmente está acontecendo. Então eu acredito que a gente vai acompanhar várias simulações que no final a realidade vai ser mostrada pra gente. E por isso eles falam tanto sobre mudança de perspectiva e também trazem tanto questionamento da realidade. Eu realmente ainda acho que essa não é a realidade humana. Até porque um dos aspectos que o próprio Henry explicou sobre a mente humana, ele fala que as pessoas elas podem até não lembrar exatamente das coisas que aconteceu, mas que o nosso corpo lembra e a gente tem gatilhos disso. Ele explica isso no momento que ele tá falando pro Elliot o que a Maura fez com ele. E assim, gente, quando a gente tá falando de trauma, de fato, não necessariamente a nossa cabeça associa o que aconteceu. Tem vezes que o evento foi tão traumático pra pessoa que ela simplesmente apaga 100% do que aconteceu. Então, quando a gente é levado pra esses traumas, uma das coisas que eu já tinha falado na minha análise com spoilers é que justamente o evento pode ter acontecido, mas não necessariamente no cenário que a gente viu, e que no final das contas toda essa roupagem de 1899 é só realmente para aquela simulação, para a simulação de época, e agora eles estão nessa simulação. Então eu realmente acredito que no final das contas a gente vai vivenciar, só que com uma roupagem diferente, a roupagem de 2099. Ou seja, a Maura continua nessa simulação de sobrevivência com os mesmos passageiros do Prometheus. E lembrem-se, tudo dá certo no final. Se não deu, é porque não é o final. Ah, voltamos no começo, o fim é o começo. Gente, sério, que saudade que eu tava de teoria complexa. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Maura realmente foi para uma realidade e que ela tava vivendo tudo aquilo porque ela tava no futuro realmente? Ou você acha que de fato ela foi para outra simulação, só que dessa vez ao invés de estar no passado, ela tá no
futuro? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!